Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de comportamento organizacional. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. Depois de mais um final de semana aí, né? Outra semana que se inicia e nós daremos continuidade à nossa disciplina, aos nossos conteúdos. E hoje, principalmente, a nossa linha de raciocínio, então, seguindo os conceitos de formulação de estratégias para as organizações. Antes de mais nada, acredito que seja importante nós passarmos alguns recadinhos básicos para vocês, para que a gente não esqueça-os de falar no final da aula, né? Nós temos previsto, então, no nosso cronograma de hoje, a continuação da nossa disciplina, abordando mais especificamente uma ferramenta muito importante na formulação estratégica organizacional chamada análise SWOT. Hoje, praticamente, nós daremos ênfase nessa ferramenta, abordando os seus conceitos, suas aplicações e de que forma nós iremos trabalhar ela, inclusive no nosso segundo trabalho. Falando nele, nós temos, na próxima semana, previsto também no nosso cronograma, a entrega do nosso segundo trabalho, né? Eu irei disponibilizá-lo ainda hoje para vocês. Acredito que, para facilitar também, eu posso, inclusive, mandar esse trabalho para vocês lá no nosso grupo, tá? Caso alguém não esteja conseguindo aí acessar o ambiente virtual, né? E também, caso alguém que não esteja conseguindo, como aconteceu essa semana aí com um colega, se acontecer novamente, eu peço que vocês me avisem, tá? Que eu repasso para a secretaria do curso para corrigir possíveis falhas. Tá bom, gente? Então, vamos dar início à aula de hoje, ao encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos aí. Alguém quer falar alguma coisa antes de começarmos a aula sobre o trabalho, sobre o andamento da disciplina? Alguém quer fazer alguma contribuição? Fique à vontade. Não? Tudo certo? Então tá. Caso vocês queiram depois, no decorrer da aula também, contribuindo de alguma forma, né, também podem fazer, tá? Boa noite para aqueles colegas que entraram depois, tá? Começando então, meus queridos, análise SWOT. O que é essa ferramenta? Por que ela é importante? Por que na administração se trabalha muito sobre ela? E por que a sua aplicação tem tudo a ver com planejamento a longo prazo, médio prazo das organizações? E por que ela é tão utilizada, né, no meio acadêmico, no meio empresarial, né? Hoje nós iremos descobrir as suas funções e as suas características mais importantes. Eu começo dizendo para vocês, como uma continuação daquilo que nós vínhamos falando, né, que nós falamos no nosso último encontro, que estratégias devem ser bem pensadas e bem divididas. Porque de nada adianta nós formularmos estratégias de longo prazo se nós esquecermos que existe um curto e um médio prazo. Correto? Bom, a análise SWOT, mais especificamente, ela irá nos nortear na definição dessas metas e, principalmente, ela vai nos ajudar a entender o que, de fato, nós temos na mão para a formulação dessas estratégias. Como é que isso funciona? A análise SWOT, ela subdivide-se de duas formas, de dois grandes grupos, vamos dizer assim, tá? Que são o ambiente interno e o ambiente externo. Por que é importante que eu divida essa formulação estratégica em dois ambientes, interno e externo? Porque, pessoal, quando eu falo em ambiente externo, eu estou falando daquelas questões que eu não tenho muito como agir, né? A não ser criar estratégias para me precaver caso elas venham a ocorrer. Como exemplo disso que eu acabei de falar, eu destaco uma crise econômica, um aumento de uma taxa de juros, como exemplo, o aumento de uma taxa de câmbio, né? São ações que eu não tenho como me defender, a não ser entrar no mesmo jogo, a não ser formular essa estratégia
imaginando que elas possam vir a ocorrer. Em contrapartida a isso, para aquelas questões internas da minha organização, né, como, por exemplo, definição de cargos, definição de coordenações, quais são as minhas forças internas, o que é aquilo que eu tenho de bom na minha organização, né, e aquilo que eu não tenho de tão bom, né, eu também preciso saber, porque com base nisso, eu vou definir estratégias para vir a melhorá-las, tá? Por esse motivo, a análise SWOT, ela começa, ela se inicia dividindo a formulação estratégica do nosso negócio dessas duas formas, ok? Avançando um pouquinho. SWOT, pessoal, nada mais é do que uma sigla em inglês que representam essas palavras, essas características que nós estamos observando na tela. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, ok? Ameaças e oportunidades, eu estou falando em ambiente externo. Forças e fraquezas, eu estou falando em ambiente interno. Então, como uma organização é algo que está em plena mudança o tempo todo, né? Eu preciso entender que nesse ambiente que está em plena mudança, questões estão acontecendo também diariamente. Diariamente eu estou na linha de frente dos meus negócios, eu como gestor, ou eu como um coordenador de área, ou eu como um líder de um pequeno grupo de pessoas, eu estou sempre frente a demandas, sempre frente a questões que eu preciso entender por que elas estão ocorrendo para que eu consiga resolvê-las, né? Então, as organizações, elas são, elas fazem parte de um ambiente, de um universo muito maior, elas estão alocadas nesse mercado, e o que eu preciso, de fato, me colocar nesse ambiente de modo a entender o que está acontecendo dentro do meu negócio e fora do meu negócio. Como forma de avaliar, pessoal, o meu cenário externo, o meu ambiente externo, aquilo que acontece no mercado onde eu estou inserido, né? Eu constituo esse mercado, eu caracterizo esse mercado dizendo que aqueles elementos que estão, o que forma esse cenário externo, são aqueles elementos que estão situados fora da minha organização. Como eu disse anteriormente, aquilo que eu não tenho, aquelas variáveis que eu não tenho como modificá-las, porém elas impactam diretamente no meu negócio. Cada tipo de negócio, pessoal, e isso é importante que a gente entenda, eles estão passíveis de serem impactados por N formas, por N variáveis, tá? Eu listei algumas, mas não sei se aqui nesse nosso grupo tem algum colega que trabalha, por exemplo, com a parte ambiental, né? Ou por que não? Vou dar um exemplo até mais usual. Quem é da área do direito, né? Está impactado diariamente por questões que mudam muito rápido. Em decorrência dessas mudanças, eu preciso organizar a minha forma de trabalhar. Uma vez que altera, por exemplo, uma legislação, um advogado precisa aprender a trabalhar diferente, precisa entender de que forma essa mudança irá impactar nos seus clientes, ok? Uma lei, por exemplo, do âmbito fiscal, vai impactar diretamente em muitas empresas, na maioria delas, né? Mudanças de ordem fiscal, elas impactam praticamente todos os negócios. Mas, enfim, cabe a nós, gestores, administradores e profissionais que necessitam entender essas mudanças, estar atento a elas para que a gente consiga alinhá-las com aquelas estratégias que a gente formulou no conceito básico do nosso negócio. As organizações, elas estão inseridas dentro de um contexto e que, para que elas se desenvolvam nesse contexto econômico, elas precisam entender essas variáveis. Uma vez que os recursos, uma vez que aquelas características básicas de subsistência para o seu funcionamento, elas estão colocadas diariamente frente aos processos da nossa organização. Uma vez que eu entenda e interprete esses conceitos externos,
eu formulo as minhas estratégias internas de negócio para aprender a trabalhar com elas. Ainda sobre o mercado externo, ainda sobre o ambiente externo, pessoal. À medida que acontecem essas mudanças, né, essas mudanças, elas influenciam, elas impactam positiva ou negativamente no meu negócio. Então, as organizações, elas são diretamente influenciadas por essas mudanças. Uma vez que eu analise o ambiente externo da nossa organização, eu preciso compreender quais são as oportunidades e as ameaças que rodeiam o nosso negócio. Isso é importante na definição de qualquer conceito de estratégia que eu entenda o que rodeia o meu negócio. Quanto mais informações eu tiver acerca da atividade que eu presto, acerca do produto que eu produzo, acerca dos meus clientes, acerca de tudo que rodeia o meu negócio como um todo, mais amparado o meu negócio estará. Essa avaliação, pessoal, essa análise externa, ela envolve uma análise de mercado, né? Ela envolve compreender como que esse mercado se movimenta, o que está inserido nesse mercado, uma vez que eu estou falando também daqueles agentes que fazem parte, por exemplo, de uma concorrência e de toda uma conjuntura política, econômica e de qualquer natureza que meu negócio está inserido. Pessoal, à medida que a gente for avançando, se vocês quiserem fazer algum questionamento, fiquem bem à vontade, tá bom? Eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui, porque falarmos dessas variáveis, essas variáveis dariam um assunto para uma noite inteira. Só que nós não precisamos entender a fundo cada uma delas. Nós precisamos entender, para darmos sequência no conteúdo que nós vínhamos trabalhando, a aplicação básica dessa ferramenta e o que, de fato, caracteriza cada variável que compõe essa ferramenta. Certo? Como referência a essas variáveis de âmbito político, ambiental, social, tecnológico, enfim, né? Tem alguns cenários aqui, né? Algumas variáveis que nós podemos elencar como forma de compreender o que caracteriza e o que constitui esse ambiente interno da minha organização. Como variável política, eu posso destacar aquelas políticas monetárias, políticas fiscais, políticas de distribuição, de alocação de renda, aquelas políticas de relação internacional e políticas de estatização, tá? Eu não vou entrar a fundo em cada uma delas, pessoal, porque eu acho que não vem a calhar, tá, para a aula de hoje. Mas caso vocês queiram falar especificamente sobre alguma delas, nós podemos, tá bom? Se vocês acharem necessário, se vocês não acharem necessário, a gente vai avançando. Como política, por exemplo, de relação internacional, essa aqui eu gostaria de destacar. Ah, professor, mas como uma política de relação internacional pode vir a modificar o meu negócio, né? Dependendo do tipo de negócio que eu tenho, por exemplo, eu trabalho com exportação de carne, né? É importante eu estar atento às políticas de relação internacional que o Brasil tem com os países que eu venho a exportar, por razões óbvias. Porque uma vez que exista alguma barreira política, alguma barreira de relação internacional com algum país que eu exporte, acabou a minha exportação, acabou a minha venda, acabou o meu cliente. Ok? Eu destaco, então, esse exemplo para que a gente entenda de um âmbito mais geral como uma política de relação internacional pode vir a impactar o meu negócio. Nas políticas de relação internacional, por exemplo, nós temos diversos outros fatores que podem vir a contribuir para qualquer estratégia que eu venha formular também na minha organização. Variáveis ambientais, falando em relação ao meio ambiente, tá? Eu destaco aqui a conscientização que as pessoas têm em relação às políticas ambientais, por exemplo, de descarte, como a minha empresa trabalha a parte da separação dos resíduos, enfim, né, nós temos aí N formas e N maneiras de nos adaptarmos à legislação fiscal que está aí, que não são poucas coisas, né, nós temos que estar muito atentos a essas normas,
uma vez que tratam-se de normas importantes, né, para que todos nós tenhamos sempre um meio ambiente protegido. Ainda sobre variáveis ambientais, nós temos índices de poluição, de que forma isso vem a impactar o meu negócio, né? Nível de desenvolvimento ecológico. Por mais que a gente possa imaginar e possa pensar que, não, isso não faz parte da minha realidade, isso não impacta o meu negócio de nenhuma forma. Impacta, pessoal. Dificilmente nós estaremos inseridos num mercado, num meio econômico que não tenha que se adaptar a alguma política ambiental. O mais simples dos negócios, ele precisa de um alvará de saúde, por exemplo. Né? Nós temos algumas regras que nós temos que seguir e isso tem que estar classificado também numa formulação de estratégia. Variáveis de cunho social, culturais e demográficas. Bom, nós temos que nos atentarmos aqui, pessoal, porque uma vez que nós estamos inseridos num mercado que oferece produtos e serviços para pessoas, né? Quem é o meu público-alvo? Quem são aquelas pessoas que eu desejo atingir com o meu produto ou serviço? Né? Eu preciso estar atento à expectativa de vida dessa população. De uma forma mais regionalizada, claro, que dependendo do tipo de negócio que eu tenho, né? É onde impactará mais diretamente o meu negócio. Taxa de crescimento populacional, taxa dos níveis de saúde, nós estamos aí, nós ainda estamos, né, pessoal, por mais que as medidas estão se flexibilizando, e eu comemoro muito isso, porque eu acho assim, nós temos que sim nos atentarmos a todos os protocolos de saúde, porque é isso que fazem, né, com que as coisas de fato melhorem em todos os cenários, né? E estarmos atentos a essas mudanças na área da saúde e de que forma isso vai impactar o meu negócio é muito importante na definição das estratégias da análise SWOT. Nível de emprego, pessoal, né? São informações que me ajudam a definir como que eu vou direcionar as estratégias do meu negócio. Nível educacional, nível de violência urbana, nível de migração, entre outros, ok? Essas são as variáveis sociais, culturais e demográficas que podem vir a impactar as minhas estratégias. Como variáveis tecnológicas, cada vez mais nós temos que estar atentos à parte da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços. Como que eu faço hoje? Como que eu defino hoje o produto ou serviço que eu venho a prestar, né? E por que eu não faço diferente do que eu estou fazendo hoje? Pesquisa, desenvolvimento, estudo de tecnologias sempre vem a agregar o nosso negócio. Respeito à propriedade intelectual. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, pessoal. Eu não posso existe uma proteção intelectual, existe um órgão chamado INPI, e aqui eu já vou abranger também registro de marcas e patentes, que o INPI, ele trata diretamente ao registro, desculpa, eu acabei passando. O INPI trata diretamente ao registro e à proteção da propriedade intelectual daquilo que alguém investiu força e tecnologia para desenvolver, né? Por que isso é importante? Porque nós temos que valorizar aquelas pesquisas e valorizar novas ideias. E como é que a gente protege novas ideias, né? Para que a gente não crie algo novo e que outras pessoas venham a obter lucro sobre a nossa ideia, sobre a nossa pesquisa, sobre o nosso desenvolvimento. Então, o INPI, ele serve para isso. Ele controla o registro ele controla o registro daquelas de tudo que envolve propriedade intelectual. Pode ser de marca, pode ser de novos produtos, novos produtos que têm como fator a inovação. Aquilo que eu faço de diferente que eu venha a registrar, dar um carimbo de início. Fui eu que desenvolvi, né? É dessa forma que eu tenho o direito a obter lucro caso alguém venha me copiar. Como variável econômica, nós temos diversas, mas as mais importantes, né, como eu já citei anteriormente, a taxa de inflação, a taxa de juros, a taxa de câmbio, principalmente para empresas que trabalham com exportação, o mercado de capital, como que está se movimentando a questão de valorização e desvalorização de empresas, o PIB, né,
O balanço dos pagamentos, reservas cambiais, distribuição de renda, são fatores que eu tenho que, apesar de eu não ter como modificá-los, eu tenho que entendê-los e principalmente entender de que forma eles impactam o meu negócio. Variáveis legais, né, pessoal? Nós estamos aí, talvez o nosso país seja um país que mais tenha leis nos mais diversos setores, né? E eu preciso entender todas as leis? Não, não preciso entender, mas as principais que impactam o meu negócio, eu tenho o dever e a obrigação de entender, para que eu não venha a cometer nenhum tipo de ilegalidade que venha prejudicar o nosso negócio. Certo? Bom, o material, ele está aí para ser base de consulta para vocês, tá? Aqui nós estamos fazendo um apanhado rápido sobre essas questões. E volto a dizer, caso vocês queiram entrar mais a fundo em alguma delas, se vocês acharem importante, é só me avisar. Pessoal, no meu ambiente externo, eu falei anteriormente para vocês que eu tenho que estar atento às ameaças e às oportunidades, tá? Como classificação dessas ameaças, né? O que são ameaças e de que forma elas podem vir a impactar o nosso negócio? Ameaças são situações atuais ou futuras que se eu não eliminar ou se eu não minimizar, né, elas podem vir a afetar as nossas organizações negativamente. Ok? Deixo para que vocês, dentro da realidade de cada um, tente descobrir o que possa vir a ser uma ameaça, porque dependendo do setor que eu atuo, dependendo onde eu trabalho, as ameaças elas podem se modificar. Como oportunidades, eu destaco que oportunidades são aquelas situações que se eu aproveitar, se eu souber utilizá-las a meu favor, né, elas vêm para contribuir positivamente para as estratégias que eu irei desenvolver. Ok? Como ambiente externo, essa seria a minha contribuição, tá? E mais uma vez eu destaco que a importância de estudarmos e de entendermos as variáveis externas justamente para que eu basicamente minimize aqueles problemas que possam vir a ocorrer no futuro e para que eu aproveite aquelas oportunidades que estão batendo na nossa porta. Como avaliação e como entendimento de um ambiente interno da nossa organização, eu posso dizer o seguinte, tá? Que ambiente interno, antes de mais nada, ele faz parte daquele diagnóstico que eu faço, né, de forças e fraquezas, e que eu venho a compreender, eu acho que é importante a gente até tomar nota disso. O mais importante quando eu defino o ambiente interno do meu negócio é para que eu possa compreender de que forma eu estou colocado no mercado e o que eu tenho de bom e o que eu tenho de não tão bom, certo? Uma vez que eu entenda no que eu sou bom e no que eu não sou tão bom, isso vai me ajudar a melhorar cada vez mais. Não é porque eu não sou bom em determinada coisa que eu estou fora de um contexto de mercado. Não, muito pelo contrário. Nenhuma empresa, nenhum tipo de negócio vai ser sempre perfeito naquilo que faz. Nós sempre temos o que melhorar. E para melhorarmos em algo, nós precisamos entender, primeiramente, no que a gente não é tão bom. Então, avaliarmos o ambiente interno nos capacita e nos dá subsídios para entender como que eu estou no controle dessa organização, como que eu faço para entender o que eu tenho de recursos, e não entendo recursos como dinheiro, apenas como recursos financeiros, mas recursos humanos, como recursos de maquinário, como recursos de localização, por exemplo, também são, dentro da minha análise interna, pontos favoráveis do meu negócio. Então, ao realizarmos essa avaliação interna, pessoal, nós temos que verificar e entender quais são as competências essenciais e quais são aquelas competências estratégicas da nossa organização e que nos diferenciam dos nossos concorrentes. Ok? Como conhecimento técnico, como tecnologia específica,
ainda como um produto exclusivo, são exemplos de competências essenciais. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo muito prático. Eu trabalho, acho que eu já comentei com vocês isso, mas se eu não comentei, eu gostaria de comentar agora. Eu sou gerente administrativo de uma financeira também, paralelo com a minha atividade de professor. Bom, na nossa empresa, nós temos, como qualquer empresa possui, nós temos alguns concorrentes no mercado. Foi definido e foi nos colocado por um cliente nosso, que também é cliente em comum de uma outra empresa do mesmo ramo, que o nosso setor tecnológico ele não estava fazendo frente aqueles recursos que o nosso concorrente estava fazendo frente. Acho que eu comentei numa outra disciplina essa questão. Pois bem, nós, ao entendermos essa necessidade que o cliente estava nos passando, nós fomos atrás de uma melhoria no nosso software interno aqui da empresa. Pois bem, uma vez que a gente fez essa avaliação, que nós compreendemos a necessidade desse nosso cliente, nós orçamos para modificarmos o nosso sistema. Ok, para que nós conseguíssemos fornecer aquele mesmo subsídio, aquelas mesmas informações que o nosso concorrente estava oferecendo, nós deveríamos fazer um investimento muito alto em tecnologia. Ok, aí entrou então uma outra avaliação. Será que eu consigo fazer esse investimento agora no meu negócio? Ou eu posso vir a fazer esse investimento num momento futuro? Né? Com nós, a gente optou por fazer esse investimento parcial. Nós investimos sim, só que não investimos 100% naquilo que nós precisaríamos investir. É uma estratégia. Uma vez que eu tenha um ponto que não é tão favorável, eu jamais posso melhorar. Vou usar aqui uma expressão meio esdrúxula. Eu jamais posso, num dia frio, cobrir a cabeça e descobrir os pés, correto? Eu tenho que estar atento a todas as áreas da minha empresa, do meu negócio. Como que eu vou fazer para melhorar determinada área sem piorar outra? Isso, pessoal, é análise SWOT. Eu estou atento às minhas ameaças, às minhas oportunidades, e eu estou fazendo um comparativo com o meu ambiente interno. Ok? Peço desculpa pelo exemplo mais demasiado, mas eu acho que isso referencia muito bem isso que a gente está vendo. Então, dentro das empresas de vocês, dentro dos negócios de vocês, é muito importante que vocês façam também essa avaliação, para que vocês entendam, de alguma forma, ou porque o mercado mostrou isso para vocês, ou porque vocês notaram, por que não, através de uma piora nos números de vocês, né? Ah, mas nessa época do ano eu vendia bem mais, esse ano não estou vendendo mais tanto, o que está acontecendo, né? E que vocês definam que está faltando alguma coisa internamente, qualquer melhoria, qualquer adaptação que nós venhamos a fazer no nosso negócio, ele não pode piorar o meu quadro, de nenhuma forma. Ele pode ser feito de forma gradativa. O mais importante aqui é que eu entenda no que eu preciso melhorar e colocar isso na minha estratégia, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Certo? Avançando mais um pouquinho, então, pessoal. Eu estou de olho também aqui no nosso tempo, tá? É o nosso tempo do Zoom. Em seguidinho, o nosso link 1 vai cair. E acontecendo isso, eu já repasso para vocês o nosso link 2. Para se não der tempo da gente finalizar o material, a gente finaliza daí com mais calma e eu faço a chamada da aula de hoje, certo? Pois bem, ainda nas competências do meu âmbito interno de negócio, eu esclareço o seguinte, que quando a gente trabalha com essas competências, elas facilitam o entendimento e o direcionamento do meu foco. O meu foco enquanto organização para atingir esses objetivos específicos e estratégicos do negócio. Uma vez que eu venha a fazer isso, eu faço uma análise interna e eu identifico, né, os meus recursos disponíveis, as minhas habilidades internas, quais são os processos que eu tenho disponíveis e as tecnologias que eu também disponibilizo para alinhar essas estratégias. Pessoal, as forças internas do meu negócio são aquelas características positivas que eu possuo, tá? Que favorecem a minha organização, e as fraquezas são as características negativas que prejudicam o meu negócio. Uma vez que eu entenda isso, e como eu irei trabalhar isso, né? Para que eu venha a corrigir as minhas fraquezas e potencializar as minhas forças, eu preciso levar em consideração alguns fatores, tá? Que eu classifico como FCS.
O que são os FCS? São aqueles fatores críticos para atingir o meu sucesso interno de negócio. Bom, antes de entrarmos mais a fundo nessa área, eu vou encerrar agora o link 1, tá? Porque em seguidinho nosso link vai cair. E eu já repasso para vocês o link 2, tá bom? Fico aguardando, então, vocês na nossa segunda parte da aula, para que a gente não caia aqui no meio e a gente entra daí na ferramenta SCS e na continuidade da análise SWOT, certo? Vejo vocês em, no máximo, 3 minutos. Oi, pessoal, retornando então, parte 2 da nossa aula. Eu vou dar mais um minutinho até que os demais colegas consigam acessar, ok? Recording in progress. Ok, gente, retomando então a nossa parte 2 da aula de hoje. Falávamos, para que a gente não perca o nosso trilho, né? Falávamos sobre os fatores críticos de sucesso na ferramenta SWOT. Eu vou só esperar para vocês aqui a continuação dos slides. Isso. Tudo certo? Vocês estão enxergando? Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Bom, como continuação, pessoal, nós temos a FCS, que se chama uma ferramenta para aqueles fatores críticos de sucesso. O que seriam esses fatores críticos de sucesso quando eu estou falando em elaboração de estratégia? Por óbvio, são aqueles conceitos primordiais, né, que são muito importantes na definição dessa estratégia. Quando eu falo em análise ambiental, seja ela externa ou interna, existem alguns fatores primordiais do meu negócio que eu preciso destacar. Eu trago para vocês como destaque no âmbito interno de negócio, tá? Que eu jamais posso deixar de focar nas pessoas que constituem esse negócio. Uma vez que a nossa disciplina de comportamento organizacional, ela foque muito na inserção e na importância que as pessoas possuem nas organizações, eu não posso deixar de dizer que eu preciso estar sempre olhando para a minha equipe e naquelas competências básicas que a minha equipe possui. De nada adianta eu colocar pessoas que não estão capacitadas ou não estão capacitadas neste momento, né, para desempenhar determinada atividade, ainda mais se essa atividade se for uma atividade primordial para que eu desenvolva o meu negócio, o âmbito do meu negócio, seja ele um produto ou serviço. Ainda como um fator crítico de sucesso, eu destaco o exemplo que eu dei anteriormente. Para que eu tenha sucesso em qualquer estratégia que eu venha a desempenhar, eu não posso, pessoal, isso é importante que a gente não esqueça, tá? Esquecer que, dentre os recursos que a minha empresa vai precisar avaliar, também encontra-se o recurso financeiro. Eu não posso estabelecer uma estratégia
que vá demandar muito recurso financeiro do meu negócio, né? E que eu não tenha capacidade de honrar com aquilo que eu estou, com aquele compromisso que eu estou assumindo, porque daí sim, aí a minha estratégia ela desalinha por vez, né? Então, para toda ação que eu venha a fazer no meu negócio, eu preciso pensar na reação que isso possa causar nas outras áreas. Certo? Pessoal, análise SWOT. Eu falei anteriormente para vocês que o S, o W, o O e o T, eles representam abreviações de palavras do inglês que representam justamente isso, as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Pois bem, dentro da sua conceituação e da sua aplicação na minha estratégia de negócio, eu preciso entender que na identificação dessas oportunidades e ameaças, né, que compõem, por exemplo, a análise externa do meu negócio, eu preciso entender essas características para desenvolver a matriz SWOT, tá? Nós temos um outro nome para essa ferramenta, que dependendo do autor que a gente venha a estudar, eles utilizam, né, eles conceituam essa ferramenta como também matriz FOFA, F-O-F-A, né? E aí sim, a portuguesando a matriz seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, se vocês virem essa ferramenta com essa outra nomenclatura, trata-se da mesma ferramenta SWOT que nós estamos vendo hoje. Aqui, no slide em destaque, nós temos a palavra do inglês que representa as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Pois bem, a matriz SWOT, pessoal, dentro daquilo que a gente já viu até agora, eu gostaria de reforçar que é uma análise que ela retrata a situação atual da nossa empresa, tá? Como se fosse uma fotografia, importante dizer isso. Neste momento, tá? Eu tenho essas situações. Uma fotografia, ela representa justamente isso, né? Neste momento, eu tenho esse cenário. Passado um minuto, passado alguns minutos, passado alguns dias, né? Passado algumas semanas, nós teremos outros cenários. Então, pessoal, a dinâmica dos mercados e principalmente o dinamismo dos negócios, onde a nossa empresa estará inserida, ela precisa estar sempre renovada. Ah, professor, mas eu vou fazer essa avaliação SWOT, essa análise SWOT todos os dias no meu negócio? Não, você não precisa fazer todos os dias. Até porque nós temos características que a gente vai perceber quando vai ser o momento de nós darmos uma nova ênfase, né? E também para aquelas características externas, alheias ao negócio, nós precisamos, como bons gestores e como bons líderes que somos ou seremos, estarmos atentos às mudanças de mercado. Então, nós temos que, sim, estarmos atualizados sobre as informações que estão acontecendo na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, porque vai refletir diretamente nos nossos negócios. A análise SWOT, pessoal, é um instrumento de fácil utilização. Talvez, por ser de tão fácil utilização, que seja a ferramenta mais tradicional no desenvolvimento estratégico dos negócios, tá? E conforme as mudanças vão acontecendo, ela deve ser refeita, conforme eu falei para vocês. O objetivo dessa ferramenta, dessa matriz, como nós também costumamos chamá-la, é definir as estratégias para que a gente, além de entender e conceituar, a gente possa manter e reduzir a intensidade, né, manter os pontos fortes e reduzir a intensidade dos pontos fracos internos do meu negócio, aproveitando as oportunidades e nos protegendo, nos blindando daquelas ameaças que o cenário externo nos oferece. Ok? Aqui, esse slide, pessoal, ele resume basicamente do que trata-se essa ferramenta e do porquê ela se tornou e se mantém ao longo dos anos como sendo a ferramenta mais utilizada, como sendo aquela forma mais básica de entender quais são os meus recursos, o que eu tenho em mãos, né, e no que eu poderia melhorar. Por óbvio
eu não posso deixar de dizer, e até eu gostaria de falar isso já referenciando, pessoal, o que será o nosso trabalho, tá? Vou reforçar para vocês, acho que é importante também. Gostaria acredito que hoje ainda eu já consigo disponibilizar para vocês, tá? Mas no mais tardar até amanhã, eu irei disponibilizar nosso trabalho 2 e vai focar basicamente nisso. Como a análise SWOT se torna importante para o entendimento dessas questões e se torna importante para que ela possa me ajudar a melhorar nessas questões que a gente apresentou. Ah, mas a análise SWOT, professor, pode ser usado na minha vida pessoal? Com certeza. Porque uma vez que eu tenho a capacidade de entender dentro do meu negócio aqueles pontos fortes, fracos e o que são ameaças e oportunidades externas, de igual forma, eu posso aplicar essa ferramenta em qualquer área da minha vida, né? Em qualquer área do meu setor, em qualquer área das atividades que eu estou executando. Por quê, pessoal? Sempre eu preciso entender aquilo que me rodeia, aquilo que me cerca. E quanto mais informações eu tiver acerca disso, do que eu estou fazendo, do que eu sou como profissional, acerca do que eu sou como pessoa, melhor serão as estratégias que eu virei a alinhar para sempre ir melhorando, seja como profissional, seja como pessoa. Certo, meus queridos? Alguma dúvida até aqui? Vocês querem voltar em alguma questão que nós passamos anteriormente? Vocês gostariam de fazer alguma contribuição acerca dessa ferramenta? Alguém de vocês já realizou a matriz SWOT? Já estudou sobre ela ou desenvolve na sua organização? Que gostaria de comentar? Não? Ok, no silêncio, então, eu vou entender que todos vocês entenderam o que a gente passou hoje aqui, tá? Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, vocês sabem os canais oficiais, digamos assim, para tirar essas dúvidas, tá bom? Permaneço à disposição de vocês, porque é importante que vocês entendam, pessoal. Não só para tirarem uma boa nota na prova, não só para entregarem um trabalho apresentável, digamos assim, né? Mas uma vez que a gente entenda essa ferramenta, ela vai nos agregar muito enquanto profissionais, enquanto gestores, certo? Pois bem, a minha contribuição acerca de análise SWOT por hoje seria isso, tá bem? Eu destaco e eu novamente reforço para vocês que na nosso próximo encontro, nossa próxima aula, será a nossa última aula antes da segunda avaliação. E também a nossa última aula, entre aspas, presencial, né? É um presencial à distância, como eu gosto de falar. Então, pessoal, nós temos mais uma semana aí para alinharmos esses conteúdos e tirarmos as dúvidas e colhermos aquilo que a gente plantou, né, no decorrer dessa disciplina. Eu estou muito feliz com essa turma, de fato, de coração, assim, não só pelas notas da primeira avaliação, mas eu estou muito feliz porque eu vejo em vocês, no material que vocês estão entregando, que vocês estão, de fato, interessados na disciplina e que vocês estão absorvendo esse conteúdo que a gente aqui tenta trazer para vocês. A gente se orgulha muito de vocês, a gente gosta muito que vocês nos questionem, que vocês tirem essas dúvidas, tá? E a gente gosta sempre de deixar isso claro, que a escola, ela quer formar não só boas pessoas, mas excelentes profissionais e profissionais que estão sempre se atualizando naquilo que vem fazendo e profissionais referências no mercado. A gente tem certeza que vocês são e serão ainda melhores a cada dia. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa chamadinha para encerrarmos o encontro de hoje. E... Bom, achei que tivesse vindo alguma coisa no chat aqui, mas me enganei. Ok, meus queridos. Vamos lá, então. Penúltima chamada da nossa disciplina. Bruna Rachow.
Pessoal, aqueles colegas que estão com as câmeras fechadas, por favor, abram rapidinho só para cumprirmos aí as exigências da escola, tá? Para que a gente possa enxergar os rostinhos bonitos de vocês também. Isso. Rapidamente, depois vocês já podem fechar novamente, se sentirem confortáveis. Bruna Rachoff, não? Caroline da Silva. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Caroline. Daniela Carvalho dos Santos. Boa noite, professor. Boa noite, Daniela. Obrigado. Marilda. Tudo bem, Marilda? Estaria, Marilda. Matheus. Matheus. Não. Danúbia. Aqui, Tudo bem, Danúbia? Obrigado. tudo bem? Bárbara Rodrigues. Bárbara. Não. Bianca. Não. Tá ouvindo? Matheus? Isso, mas é que travou. Eu vi que você estava ali, mas como eu vi que tu não respondeu, eu acabei... Mas eu vi que você estava online aqui, sim. Tá, beleza. Beleza, Travou. Matheus. Obrigado. Certo. Valeu. Jardane. Jardane está? Não? Natália Fernandes. Valdemir. Paula. Olá, Paula. Tudo bem? Oi, tudo? Aqui tá chovendo muito. Aqui em Santa Cruz está começando. Tá começando. Aqui tá caindo o mundo agora de chuva. Puxa vida. Ainda bem que não caiu o sinal da internet, né? Sim, tá horrível, tá travando. Acho que vem frio aí na nossa região nos próximos dias. De novo. Infelizmente. Sabrine? Não? Wetzel? Rafaela Pereira? Presente. Obrigado, Rafaela. Tudo bem? Tudo bom. Maikele? Não? Patrick Rodrigues? Júlia Carvalho? Oi, boa noite. Oi, Júlia, boa noite, tudo bem? Obrigado. Bem, Raíssa? Não? Aline Jaques? A Aline, se eu não me engano, foi ela que mandou aqui no grupo que ela não conseguiria participar da segunda parte. Sheila? Sheila não? Nayara? Boa noite. Oi, Nayara, boa noite. Obrigado. Juan? Eu tenho aqui na minha chamada como uma segunda Daniela.